Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é segunda-feira, dia 12 de dezembro de 2022. E o tema que estudaremos na nossa lição da Escola Sabatina será o corpo como templo. O texto que serve como base, ou os textos que servem como base para o nosso estudo, vão se encontrar em 1 Coríntios, no capítulo 6, versos 19 e 20, que diz assim: acaso não sabeis que o vosso corpo é o santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e não sois de vós mesmos? Porque fostes comprado por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. O outro texto, 1 Coríntios, capítulo 10, verso 31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Quando olhamos para esses dois textos, existem alguns aspectos que nos saltam aos olhos. O primeiro deles é exatamente o fato de que dentro da cultura pagã, da teologia pagã, e ao mesmo tempo, principalmente dentro da filosofia grega, encontramos a noção dualística, onde a alma ela é aprisionada no corpo, enquanto ela passa por um processo de desenvolvimento para que, no momento em que acontece a morte, então ela se liberta do corpo, ela entra numa existência de muito maiores probabilidades e possibilidades de desenvolvimento. Algumas pessoas chegam até mesmo a mencionar que, mesmo no contexto da ressurreição dos mortos, e agora estou falando de pessoas cristãs, que acabaram absorvendo os conceitos da dualidade, e veio a partir da filosofia grega. Durante esse trimestre já falamos várias vezes sobre isso. Elas tentam agora mencionar que mesmo após o processo de ressurreição, que na ressurreição o corpo será um corpo espiritual, onde a alma já não estará mais tão presa a uma existência fútil e carnal, porque a carne, a matéria é má. Biblicamente falando, não existe esse tipo de situação. Se por acaso a carne ou o nosso corpo tivesse sido criado depois do pecado, aí eu poderia dizer, ok, olha, o corpo surgiu depois da entrada do pecado no planeta, então realmente o corpo é mau. Mas o Senhor Deus, quando criou Adão e Eva, ainda num mundo perfeito, Ele os criou tendo o corpo físico e ao mesmo tempo o fôlego de vida, o nefesh, e a junção desses dois elementos é que fez com que nos tornássemos verdadeiramente alma vivente, ou seja, que nos tornássemos um ser vivo. Remover qualquer um desses dois elementos faria com que o ser humano não existisse mais. Por isso, agora, quando pegamos esse conceito de que o corpo não é intrinsecamente mau, o pecado, ele afetou todo o ser humano. Quando nascemos, já nascemos com uma tendência para o mal. E quando o Senhor Jesus voltar e colocar um ponto final no pecado, nós continuaremos tendo um corpo de carne e sangue, onde teremos a oportunidade de vivenciar momentos espetaculares na terra renovada. Já vimos isso também algumas semanas atrás. Vamos plantar, colher, vamos comer, vamos ter a oportunidade de correr, de desenvolver trabalhos, porque teremos um corpo físico. Então, o corpo, ele não é esse elemento que limita a alma, não é a prisão da alma. Por isso, quando você vai olhar para o apóstolo Paulo vai dizer, vocês são o templo do Espírito de Deus que habita dentro de vocês. Portanto, glorifiquem a Deus no vosso corpo. E mais do que isso, se somos o templo do Espírito de Deus, se o nosso corpo pode abrigar a presença do Deus vivo, Deus Espírito Santo, terceira pessoa da Trindade Divina, o que devemos fazer com esse corpo? E é exatamente nesse contexto que no texto de 1 Coríntios capítulo 10, verso 31, o apóstolo Paulo vai dizer que se comermos, bebermos ou fizermos qualquer outra coisa através do nosso corpo, devemos fazer tudo para a glória de Deus. Nessa perspectiva, o nosso corpo pode e deve ser um veículo através do qual o Senhor Deus será glorificado. Ou, de alguma forma, também poderemos envergonhar o Senhor Deus com o nosso corpo através das ações que faremos através dele. Mas não podemos dizer que as ações equivocadas são um reflexo do nosso corpo. Por quê? Será que seria justo dizer que o pecado afetou apenas o nosso corpo físico?
Será que o processo de desenvolvimento que tem que acontecer dentro do ser humano não passa pela renovação do entendimento, como o próprio apóstolo mencionou? Será que o processo de transformação que Deus quer efetuar em nós não passa por uma capacidade de desenvolver um relacionamento mais intenso com o Senhor Deus na nossa religiosidade? Será que esse processo de transformação não passa também por atitudes feitas no nosso corpo que também glorificarão a Deus? É exatamente por isso que quando olhamos para a Bíblia vai mencionar que Deus nos criou como uma unidade indivisível. A senhora White vai dizer que Deus nos criou parecidos com Deus, a sua imagem e semelhança, no aspecto físico, no aspecto mental e no aspecto espiritual. Assim como Deus pode se desenvolver fisicamente, nós também fomos criados com essa capacidade. Assim como Deus também é capaz de se desenvolver na sua capacidade intelectual, nós também podemos. Assim como Deus pode se desenvolver na sua capacidade espiritual e no relacionamento com o ser humano, nós também o podemos fazer. Não separados do nosso corpo, mas como uma unidade indivisível. Exatamente por isso que, entendendo que o Evangelho de Cristo não quer apenas tratar dos aspectos espirituais do ser humano. Tudo que diz respeito ao aspecto físico também diz respeito a Deus. Tudo que diz respeito ao aspecto intelectual também diz respeito a Deus. Tudo que diz respeito ao aspecto espiritual, é claro, também diz respeito a Deus. Porque fomos criados como uma unidade capaz de se desenvolver de forma harmônica nos aspectos físicos, mentais e espirituais. Vamos pedir a Deus para que nos ajude a podermos, ainda que no mundo de pecado e dor, desenvolvermos todas as capacidades que o Senhor Deus tem para nós? Ore comigo. Obrigado, Pai, porque em Tua palavra descobrimos o Teu amor, que é maravilhoso. E pedimos que o Senhor nos ajude a vivermos o melhor que o Senhor tem para nós. Nos colocamos em Tuas mãos pedindo que nos ajude a alcançarmos o pleno desenvolvimento harmônico das faculdades físicas, mentais e espirituais. Pois é em nome de Jesus que oramos, amém. Eu estudo a lição, e você?